Irmãos, primeiramente quero demonstrar a minha alegria, minha satisfação em estar aqui. Eu estou imensamente grato a Deus e muito, muito feliz em ver alguns rostinhos ainda jovens, e já cheguei atrapalhando o coral, viu, Julinho? Porque eu entrei e comecei, eu conheço. Significa que ainda minha mente está um pouquinho sã. Mas é dessa maneira que eu venho matar as saudades. E eu cheguei um pouco mais cedo dizendo para a Silvia, vou chegar mais cedo para ir matando as saudades. E realmente eu estou contente, muito, muito feliz. E peço que os irmãos abram as suas Bíblias no texto que se encontra no Evangelho narrado segundo São Mateus, no capítulo 23. Capítulo 23. Nós faremos a leitura dos versículos 37 ao 39. Farei a leitura na versão linguagem de hoje. Se algum irmão tiver dificuldade em relação à sua versão, à sua tradução, em acompanhar o texto, eu peço que não feche a Bíblia, mas escute atentamente a minha leitura. Evangelho narrado segundo São Mateus, no capítulo 23, versos 37 ao 39. Vamos nos colocar em pé? O título é O Amor de Jesus por Jerusalém, na minha versão. E narra assim o evangelista. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Palavras de Jesus. Assentai-vos, irmãos. Pois bem, 51 anos, uma jovem igreja, considerando, aliás, uma bela e jovem, bem jovem igreja. Há 3 semanas eu completei 52. Considerando 51 para 52, se eu me considero jovem, a igreja é bem jovem. Né, Ricardo? Que bom. Irmãos, 51 anos, o tema Nova Jerusalém, para este mês em que a igreja completa mais um ano de organização. Lemos um texto, mas quero perguntar a todos, como nos velhos tempos de 98, 99, eu me lembro, muitas vezes eu comecei neste púlpito o sermão e a reflexão dizendo o seguinte: que dia é hoje? Eu pergunto, que dia é hoje? E eu me lembro que uma época, num domingo, era o dia do médico. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Era o dia do médico. Valquíria. E o tema era sobre os 10 leprosos. Mas eu pergunto, irmãos, que dia é hoje no nosso calendário cristão? Dia de Pentecostes. Nós comemoramos hoje o dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? O que é Pentecostes? Aliás, o que poderia, que paralelo teria Pentecostes com a Nova Jerusalém ou com a Jerusalém? Pois bem, Pentecostes nada mais é do que uma festa judaica, também chamada de festa da colheita, festa das semanas, e festa da colheita se deve ao fato de ser celebrada 7 semanas depois da Páscoa,
e da festa dos pães asmos. A palavra Pentecostes, de origem grega, significa 50º. A festa acontecia 50 dias, de origem grega, essa palavra significa 50º, e a festa acontecia 50 dias depois do oferecimento a Deus das primícias da colheita. Os escritos rabínicos a chamavam também de festa dos 50 dias. Nada mais é do que um período de festa. Festa das 7 semanas, ou festa da colheita, festa das semanas, não importa, acontecia 50 dias após a Páscoa. Interessante é que exatamente foi na época em que era realizada a festa da colheita, ou festa das semanas, ou festa dos 50 dias, é que ocorreu a vinda, a descida do Espírito Santo. Exatamente na época em que se comemorava o Pentecostes, ou as festas da colheita, as festas dos pães asmos, ou a festa das semanas, no meio a essa festa ocorre um grande evento bíblico, a descida do Espírito Santo. E acerca do Espírito Santo, Jesus Cristo deixou muito claro para os discípulos que era necessário que ele, Jesus, morresse, para que Deus se fizesse presente, não na forma física, numa forma humana, mas por meio do seu Espírito. Exatamente. A Bíblia se refere ao Espírito Santo como o Paráclito, também uma palavra grega, que quer dizer auxiliador, ajudador, confortador, consolador, guia, vivificador. E na ausência de Jesus, Deus se faz presente pelo seu Espírito Santo. Nesta condição de guia, de auxiliar, de ajudador, de consolador, aquele que vem dar vida. Nova Jerusalém é o tema do mês de aniversário da igreja. E Jerusalém significa lugar de paz, casa de paz. Salem, Shalom, é um termo que há uma concordância, é relativo à paz. O Espírito Santo tem a função de nos auxiliar a ter paz. A cidade santa, chamada de cidade santa, tem o seu nome por Jerusalém, lugar de paz, casa de paz, ou casa da paz. E a Bíblia se refere muitas e muitas vezes à cidade de Jerusalém. E dentre outras tantas descrições que ela faz, nessa noite eu queria destacar algumas. E a Bíblia começa a se referir à cidade de Jerusalém como bela em sua localização, compacta, encantadora, perfeita em sua beleza. Era uma cidade alegre, alegria da terra inteira, princesa das províncias, grande, populosa, pela maneira de seus negócios e também tumulto, rica no tempo de Salomão, protegida por Deus. Jerusalém que para os judeus, aqueles que subiam até ela por conta das festividades, cantando, amavam-na,
lamentavam nas suas aflições, oravam pela sua prosperidade, oravam voltados para ela, mas lá por causa também desses judeus, ocorreram iniquidades, idolatria, e era também a sepultura dos seus profetas. Jerusalém, cidade da paz. Por isso Jesus Cristo se referiu a ela como cidade que mata os seus profetas e apedreja os mensageiros de Deus, como nós lemos no verso 37. Que estranho. Cidade, local de paz, mas cidade onde morriam e morreram por conta de atitudes humanas, pessoas que matavam seus profetas e apedrejavam os mensageiros de Deus. Nesta cidade, Jesus pregou. Nesta cidade, Jesus fez muitos milagres. Nesta cidade, Jesus entrou publicamente como rei. Nesta cidade, Jesus lamentou sobre ela mesma. E nesta cidade, Jesus foi morto. Nela, o Evangelho foi pregado pela primeira vez. Nela, ocorreu o primeiro milagre, sob a ação já do Espírito Santo. Nela, iniciou-se a igreja cristã. Nela, também começou a perseguição a essa igreja cristã. Nela se deu o primeiro concílio. Jerusalém, Jerusalém, casa da paz, local, lugar de paz. E é interessante que quando falamos da igreja, a igreja cristã, nós também nos referimos a Jerusalém. A Bíblia ilustra, sim, que a igreja Jerusalém representa a igreja de Cristo, representa a igreja gloriosa. No entanto, sobre a Nova Jerusalém, a Bíblia se refere somente nos seguintes textos. E aqui existem muitas outras descrições na Bíblia a respeito de Jerusalém. Citei apenas algumas. Não disse os textos, mas encontramos muitas e muitas narrativas acerca da cidade de Jerusalém. Porém, quando falamos em Nova Jerusalém, nós encontramos especificamente esse texto, Nova Jerusalém, em Hebreus, capítulo 11, versos 10 a 16, Hebreus, capítulo 12, verso 22, e também no 13, capítulo 14, e no Apocalipse, que nós lemos parte, no verso 20 do capítulo 22, versos 10, do capítulo 22, versos 2 a 10, e 22 e 19. É interessante. A tendência seria a exaltação da Nova Jerusalém, do novo, daquilo que há de vir, do porvir. Mas a Bíblia narra, elogia e também demonstra, de uma certa forma muito depreciativa, a Jerusalém física, habitada por pessoas. E sobre o que seria a Nova Jerusalém, essas referências. Por quê? Por quê? E aqui quero fazer algumas considerações. Jerusalém, na verdade, é o reflexo,
Jerusalém cidade, na verdade é um reflexo da nossa sociedade humana. Jerusalém, a cidade, reflete a nossa condição humana. Jerusalém representa a nossa sociedade, e não só a sociedade do passado, mas também continua representando o nosso mundo de hoje. A nossa sociedade humana, a nossa vida, pois Jerusalém do passado era composta de homens e mulheres. E nos referimos à cidade de Jerusalém e esquecemos que na cidade habitam homens e mulheres. Nas cidades habitam seres humanos. Então, quando mencionamos Jerusalém do seu lado bonito ou do seu lado negativo, na verdade, Jerusalém reflete tão somente as diversas condições do ser humano, do seu ponto de vista bom e do seu ponto de vista negativo também. Cidade da paz, habitada por homens. Jerusalém reflete a nossa vida, a nossa vaidade, interessante, o nosso egoísmo e os nossos interesses. Jerusalém, que mata as pessoas, os mensageiros de Deus. Jerusalém, ou seja, pessoas que habitam cidades, matam os mensageiros, os profetas, não dão atenção. Não é a cidade, são as pessoas que nela habitam. Não dão ouvidos porque não querem, na verdade, uma relação com Deus, com o outro, com a natureza. Guardem bem isso. Jerusalém, quando falamos da cidade, mas a cidade reflete os seus cidadãos. Falar de São Paulo hoje, com todas as suas problemáticas, na verdade não falamos da cidade, falamos de nós mesmos, das nossas dificuldades. São Paulo é ruim? Ouvimos. Peraí, mas é a cidade que é ruim ou é o reflexo das nossas atitudes? São Paulo é boa, mas São Paulo é boa por ser um instituto, cidade, uma organização, ou é boa por refletir nossos atos de bondade? Portanto, Deus quer da cidade e das pessoas lá e hoje. Deus quer cuidar dessas pessoas, nas palavras de Jesus, como a galinha que cuida dos pintinhos, juntando-os sobre suas asas. Jesus Cristo demonstra a condição de Deus para com a cidade, na verdade, para com os seres humanos. Deus quer reunir todos nessa visão de como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Deus quer cuidar. O problema é que os seres humanos não querem ser cuidados. Da mesma forma como não querem ser cuidados por Deus, o ser humano, na sua condição exclusiva de humanidade, não querem também cuidar. Não cuidam de si, nem espiritualmente, não cuidam do outro, não cuidam da natureza, não cuidam de mais nada. O que era para ser um lugar de paz passou a ser um lugar abandonado por Deus. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. O abandono é uma consequência natural. E vamos trabalhar esse assunto. Não é que Deus abandona. Quem não quer ser cuidado,
É o ser humano que naturalmente não quer ser cuidado. Naturalmente vai ser abandonado. Jesus se refere a ele mesmo também como abandonando a cidade. Ele vai morrer daqui a pouco tempo. Capítulo 24, 25, 26, 27. Mas é interessante. Ele coloca isso para os seus discípulos. Ele prepara os seus discípulos. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E ele está no momento de preparação. Vocês vão ser abandonados. Ou pelo menos vão se sentir abandonados. Mas Deus não abandona. Por isso eu enfatizei o dia de hoje. E essa relação de Pentecostes com Jerusalém, ou seja, com o ser humano, Deus não abandona. Jesus vai, tem que morrer. Existe todo um propósito, os irmãos sabem diante disso. Mas Deus não abandona, manda o seu Espírito. O ser humano se sente abandonado, mas o Espírito de Deus está aí. O ser humano se sente não cuidado, mas o Espírito de Deus está aí. Compreenderam? O ponto é que perguntamos, quando vem a Nova Jerusalém? Quando vem? E a Bíblia está mostrando que não há necessidade de se preocupar com a Nova Jerusalém. Ela trata pouquíssima coisa sobre a Nova Jerusalém. E diz assim, que Nova Jerusalém realmente é aqui, gente, é aqui, é agora. E ela ocorre quando há conversão, ela ocorre quando há arrependimento, ela ocorre quando há perdão, ela ocorre quando o ser humano sente a necessidade de Deus. Sim, porque se não sentir a necessidade de Deus, por que buscá-lo? Se as pessoas sentem a necessidade, Deus, por meio do seu Espírito Santo, está aqui. Entenderam? A Nova Jerusalém, meus irmãos, ocorrerá sim quando o ser humano voltar-se para Deus. É esse o preceito bíblico. Esta é a mensagem bíblica. É isso que Jesus quis mostrar para os seus discípulos. A cidade da paz. Haverá paz tão almejada para o ser humano. Eu não estou desprezando o que Deus promete no futuro, não. Mesmo porque Jesus Cristo, a ele foi perguntado logo após a ressurreição, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Eu não sei. Isso não me compete a mim. E o texto que eu li na capa do nosso boletim pergunta, há 15 anos atrás, mais ou menos isso, a Martinha escreveu, copiou numa tradução ali, enfim, está ali, olha, eu li. Há 15 anos atrás você imaginava, enfim, que você estaria hoje aqui? Por que Jesus Cristo não voltou há 2000, não volta hoje? O ponto não é esse. O ponto é que a busca dessa cidade, desse local da paz e o encontro com a paz não está necessariamente na cidade, está na pessoa. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, dizia Isaías. Mas Deus está aqui. Aonde? Por meio de seu Espírito. E eu ouso dizer, não estou menosprezando a futuro, mas eu ouso dizer, eis a Nova Jerusalém.
ocorrerá quando o ser humano realmente voltar-se para Deus. Daí, naturalmente, a paz vai ser restabelecida. A nossa esperança, claro, que a nova Jerusalém, prometida no Apocalipse, seja breve, com a volta de Jesus, com retorno a uma situação de Éden até. Mas isso compete a Deus. Realmente que seja breve. Mas é interessante que eu concluo, meus irmãos. Depende do ser humano em viver essa realidade. Depende do ser humano em viver essa realidade. Se ele quiser, o Espírito Santo do Senhor, Deus que está por meio do seu Espírito Santo, claro, vai indicar o caminho, vai nos levar a conviver com pessoas que têm essa mesma fé e que professam essa mesma fé. Mas uma coisa é certa, às vezes, para sentir a necessidade de Deus, é necessário uma coisa ruim acontecer. E o meu desejo é que não seja por esse lado ruim, mas que seja por um lado bom. Que essa necessidade, essa reaproximação e essa comunhão com Deus não se dê pelo lado ruim, ao contrário, se dê de uma forma boa. Talvez venha pelo meio mais difícil, pelo sofrimento, como Jesus pregou. A minha esperança para todos vocês, queridos irmãos, quem sabe, individualmente, um ou outro, que não seja assim, mas pelo contrário, pela maneira como Jesus Cristo mostrou, por meio da vivência do seu Evangelho, da pregação, da comunhão, da conversão, arrependimento, do perdão, por meio de uma vivência com Deus. Parabéns, igreja, que vocês vivam isso hoje. Parabéns, igreja, que mais do que viver, vocês possam pregar. Talvez viver, pregar e viver, que dessa junção dos dois, muitos outros que estão fora do local de paz, possa se achegar a Ele. Amém?